Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os meus colegas julgadores, os dignos advogados aqui presentes e servidores da casa. Eu indago aos colegas se há algum apontamento contra a ata da sessão passada. Se não houver, proclamo aprovada. Anuncio que continuam adiados, em razão de pedido de vista, os processos 47.520, 2.1, o 64.695, que é o 2.2. Ainda anuncio a retirada de pauta dos processos 43.494, que é o 2.3 da pauta, o processo judicial eletrônico, a pauta eletrônica, portanto, o 600.695, que é 1.18, o 600.713, 1.19, e o 600.452, que é 1.20. Em mesa para julgamento da pauta eletrônica, o processo 1.1 é o 600.574, embargos de declaração, registro de candidatura, o DRAP partido. A parte embargante é o partido, é o PRTB, da relatoria da colega doutora Vanessa Curti Perenha, que está com a palavra. Presidente, pela ordem, desculpa interromper, teve um processo que foi tirado de pauta, na verdade, o 2.3, físico, é isso? Só que, por parte do Ministério Público, não há nenhuma restrição. Eu não sei se é esse o motivo que foi retirado de pauta. A informação nossa foi que houve um pedido verbal, né? Pelo meu gabinete consignou um pedido verbal do Ministério Público que queria olhar uma documentação. Não, isso hoje na hora do almoço. Acho que hoje foi mal entendido. Da minha parte, pode pautar, senhor doutor relator. Eu vou pedir, senhor, esse negócio de pedido verbal não existe, tá? Mal entendido, doutor. O que eu disse que foi mal entendido. Eu vou até entrar em contato com a minha assessoria para confirmar o que houve, tá? Como eu fiz o pregão, eu vou propor esse julgamento, depois eu retomo isso que a senhora mencionou. Então, o pregão é mantido. Palavra com a doutora Vanessa. Eu vou julgar esses embargos, que já fiz o pregão. Pode advogar também. Doutor, o processo vai ser julgado. Presidente, peço desculpas para o doutor relator. Com certeza foi mal entendido da minha assessoria.
Senhor presidente, me desculpa pela demora. Em análise, embargo de declaração ID 68519, opostos pela coligação Fé e Trabalho 3, DC e PRTB, em face do acordo do TRE MT número 26873, de 5 de setembro de 2018, decisão colegiada unânime, que indeferiu o presente demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, DRAP, da coligação embargante, que objetiva o registro de 16 candidatos e candidatas ao cargo eletivo de deputado federal eleições 2018. Transcrevo a ementa. Eleições 2018, demonstrativo de irregularidade de atos partidários, DRAP, coligação formada por 2 partidos, cargo de deputado federal, convenção que deliberou pela formação de chapa pura, apresentação extemporânea de ata de reunião posterior da Comissão Provisória Estadual que deliberou pela formação da coligação, alteração irregular da vontade dos convencionais e impossibilidade da DRAP indeferir. Aqui nos aclaratórios, a embargante sustenta inicialmente que não houve qualquer impugnação ou questionamento acerca do DRAP, seja por qualquer membro dos partidos integrantes da coligação, seja por coligação adversária ou mesmo pelo Ministério Público Eleitoral. Assim, segundo a embargante, a competência da Justiça Eleitoral para examinar questões interna corpore dos partidos e coligações somente se justificaria na hipótese de fraude com impacto na lisura do pleito, o que, no seu entender, não é o caso dos autos. Continua a embargante, aduzindo que as decisões de ambos os partidos, Democracia Cristã e Partido Renovador Trabalhista, foram tomadas de forma autônoma e soberana, na forma da Constituição Federal, e que, no caso específico do PRTB, ainda que a ata da convenção não tenha autorizado a Comissão Executiva a formar coligações, a deliberação posterior tomada pela comissão do partido não usurpou a competência dos convencionais, uma vez que estes, os convencionais, são exatamente os mesmos membros da comissão executiva. São as mesmas pessoas, sem exceção. Além disso, continua embargante, não houve prejuízo a quem quer que seja, pois os 2 partidos, nas reuniões realizadas posteriormente pelas respectivas comissões, mantiveram os mesmos candidatos deliberados em convenção. Ainda, segundo a embargante, o encaminhamento do DRAP com os 2 partidos coligados DC e PRTB é prova de que a deliberação das comissões executivas pela formação da coligação ocorreu antes do prazo final para registro de candidatura. Arremata a embargante, alegando que o indeferimento da coligação traz graves consequências aos 2 partidos, que ficam impedidos de participar do pleito eleitoral para deputado federal, quando todos os partidos precisam superar a chamada cláusula de barreira. Portudo, requer a embargante o acolhimento dos declaratórios para reformar a decisão e, consequentemente, deferir o DRAP da coligação Fé e Trabalho 3. A Secretaria Judiciária certificou que os embargos são tempestivos. É o relatório. Mantém o parecer. Mantido o parecer. Relatora para o voto. Abriu para JE ainda, estou tentando aqui. Em primeiro lugar, não cabe o argumento de que seria simples matéria interna corporis, a flagrante discrepância entre o que definido em convenção e aquilo que consta no DRAP da coligação embargante. Ora, o próprio nome do pedido em análise demonstrativo de irregularidade de atos partidários já indica que cabe à Justiça Eleitoral, sim, analisar se a vontade definida em convenção é aquela que fora trazida a registro nessa Justiça especializada. A circunstância de que não houve impugnação não significa automaticamente o deferimento do DRAP ou do RSC. A própria resolução TSE número 23.548 prevê a possibilidade de indeferimento do registro, mesmo que não tenha havido impugnação. E mais importante, o artigo 44 da mesma resolução estabelece categoricamente que o tribunal
formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram o seu convencimento. Acerca das pessoas que participaram da convenção do PRTB, que seriam exatamente as mesmas pessoas que teriam realizado a reunião posterior da comissão executiva, a embargante incorre em grave equívoco que beira a má-fé. Conforme o ID número 27525, a lista de presença da Convenção Estadual do PRTB, realizada em 4 de agosto de 2018, contém nome, CPF e assinatura de pelo menos 59 pessoas, além de outras sobre as quais constam apenas o nome e CPF. E a ata da convenção aduz claramente que reuniram os seus filiados através de convocação. Já na ata de reunião da comissão provisória do PRTB, realizada no dia 6 de agosto, ID 28617, constam o nome e assinatura de 6 pessoas, a saber, o presidente, o secretário-geral, o primeiro vice-presidente, a segunda vice-presidente, a segunda secretária e o tesoureiro da agremiação, e mais ninguém. Quanto à circunstância de que foram mantidos no DRAP os mesmos candidatos, em comparação àqueles escolhidos em convenção, isso nem de longe desnatura o fato de que a convenção do PRTB tinha escolhido lançar os seus candidatos em chapa pura, mas o DRAP, em análise, traz o PRTB coligado com o DC. Uma coisa, evidentemente, nada tem a ver com a outra. Por fim, quanto ao fato de que a impossibilidade de participar da eleição para deputado federal pode prejudicar a agremiação no tocante à superação da cláusula de barreira, tenho para mim que se trata, a olhos vistos, de uma consequência jurídica que os 2 partidos deveriam ter se lembrado quando trouxeram com o DRAP a notícia de uma coligação que jamais existiu em convenção. Com essas considerações e convicta de que nada há a ser esclarecido no aresto guerreado, rejeito os embargos. É como voto. Há uma divergência, a colega relatora está encaminhando o voto no sentido de rejeitar os embargos por não ter identificado nenhuma causa. Proclama o resultado, a unanimidade rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Agora voltemos para a pauta física, o 2.3, portanto, anote a Secretaria de Mesa, que tinha sido anteriormente anunciado a retirada. Ele está sendo reincluído, obviamente, em pauta. O advogado está aqui presente, não há nenhum prejuízo. Então, estou me referindo ao 2.3 da pauta física. É o processo 43.494. O assunto em mesa aqui é um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso, uso indevido de meio de comunicação social por meio de aplicativo WhatsApp de Diamantino. A parte recorrente é o senhor Márcio Mendes. A parte recorrente também tem 2 recorrentes, é o Luiz Carlos Gaino e Josenil Costa Lube também. E mais o Edson da Silva. São 4 recorrentes. E a parte recorrida é Edilson Mota Sampaio. Da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. Presidente, esse é um dos processos ainda que fez parte daquele esforço concentrado, dia 30 e 31 de agosto, e vamos retomá-lo, foi retirado de pauta naquela época. Relator, cuide de recurso eleitoral interposto por Márcio Mendes, Luiz Carlos, Josenil, Edson da Silva, Edevige Paulina, contra a sentença proferida pelo juiz da 7ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido na ação de investigação judicial ajuizada em face de Edilson Mota Sampaio, consistente na divulgação de mensagens de WhatsApp com conteúdo negativo para denegrir a imagem dos recorrentes e, com isso, prejudicá-los nas eleições de 2016. Na inicial, transcrevem-se os áudios e transcrevem os áudios e concluem que o recorrido abusou dos meios de comunicação, sendo que ele próprio isso reconheceu em sessão na Câmara de Vereadores no dia 17 de outubro de 2016. Afirmam que os áudios tiveram bastante alcance no município de Deciolândia, onde o representado possui residência e grande influência.
além de ter sido distribuído para vários grupos do aplicativo e para diversos eleitores no município de Diamantino, o que desequilibrou o pleito por trazer ao recorrido vantagem eleitoral indevida. Adequa tal conduta ao artigo 22 da Lei Complementar 6490, no termo uso indevido ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Pugnam a inelegibilidade e cassação do registro de diploma. Na contestação, afirma o recorrido que as mensagens não causaram prejuízo aos recorrentes, porque 2 deles foram eleitos, e que o que se quer com a ação é uma vingança política, além do que a sociedade já conhecia as falcatruas dos vereadores, dos áudios não se depreende de qualquer tipo de inverdade, nem de exclusividade, porque os fatos já eram de amplo conhecimento público. A crítica foi dura, contundente, mas tolerável, no âmbito da liberdade de expressão garantida constitucionalmente. Ademais, invoca a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos. Por esses motivos, pleiteou a improcedência do pedido. No recurso, pontuam que houve gravidade das circunstâncias, ao contrário do que foi mencionado na sentença de primeiro grau. Aduzem que houve os crimes de calúnia, injúria e difamação, a ressaltar o uso indevido e abuso dos meios de comunicação social, o que demonstra o erro injudicando por parte do magistrado, que não verificou a gravidade dos fatos. Ademais, as mensagens via WhatsApp tomam proporções virais, porque são compartilhadas e recompartilhadas várias vezes, pugna pela reforma do julgado, não foram apresentadas contrarrazões, houve diligência na qual foi juntado o DVD contendo vídeos nas sessões da Câmara dos Vereadores. É o relatório. Concedo a palavra ao ilustre advogado, que tem um prazo de 20 minutos. Ilustríssimo senhor presidente, desembargador Márcio Vidal, digníssima doutora Vanessa Gasques, excelentíssimo doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, relator desse processo, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado, digníssima procuradora regional eleitoral, doutora Cristina, senhores servidores dessa casa, colega advogada que está no auditório. Senhor presidente, eu até fiz questão que esse processo fosse julgado hoje, a despeito de toda essa discussão, porque apesar de se tratar de um processo das eleições de 2016, é um processo que trata do delicado tema do fake news. E o tribunal tem a oportunidade agora de colocar o seu posicionamento a respeito da matéria. Nós até há pouco estávamos reunidos com os juízes auxiliares da propaganda e dos pleitos dos advogados foi justamente a questão da sinalização do tribunal a respeito de temas controversos, de temas sensíveis, né, para que os players eleitorais possam, então, ter a correta delimitação do que pode e o que não pode ser feito. Então, feita esse introito e já sabendo que a pauta de Vossas Excelências é extensa, eu vou tentar, na medida do possível, fazer ostentação oral só pontuando os pontos principais, desembargador Pedro. E aqui é um caso, a exemplo daquele caso do Otaviano Pivetta, que foi julgado, em que envolve crimes contra a honra, né? E eu começo trazendo justamente, eu vou inverter, para trazer a fala do recorrido perante a Câmara Municipal de Diamantino. Disse ele a respeito dos fatos que eu vou trazer depois. Se alguém me perguntar se eu estou arrependido do que disse, talvez eu vou dizer que não. Mas se alguém me perguntar se eu estou orgulhoso do que disse, também não. Mas o que está dito, e o que está feito, está feito. E qual é, então, o motivo em que levou esses 4 candidatos a vereador a intentar essa ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação contra o recorrido? Foram algumas falas irresponsáveis, depreciatórias da honra subjetiva e objetiva dessas pessoas na tribuna da Câmara Municipal. Eles eram colegas vereadores e o que nós entendemos que transbordou em muito a questão da imunidade parlamentar. E um fato que eu gostaria de trazer à apreciação de Vossas Excelências os fatos são incontroversos. O próprio juiz de piso entendeu que os fatos aconteceram. O que Sua Excelência, o magistrado sentenciante, disse foi: tais fatos, a despeito de sua gravidade, não têm um condão de quebrar a normalidade e a legitimidade das eleições. E quais foram esses fatos?
Disse, são 3 áudios, eu vou poupar Vossas Excelências porque me parece que é suficiente o primeiro deles. Existem outros com fake news, propriamente dito, informações inverídicas, mas esse áudio é o principal, então eu vou pedir Vênia para lê-lo integralmente para demonstrar a gravidade dos fatos. Disse o recorrido: povo de Desciolândia, aqui é o vereador Edson Sampaio. E o senhor Márcio Mendes, um dos recorrentes candidatos, está rodando na comunidade Desciolândia e eu queria que vocês não recebessem esse cidadão em vossas casas, porque ele é um dos 5 vereadores que roubou o seu dinheiro e que está sendo processado pelo Ministério Público Estadual. Pegou o dinheiro de forma indevida. O promotor deve ter colocado aqui, pediu para devolver e não devolveram, e estão sendo processados. Aí ele cita o nome: vereador Márcio Mendes, vereador Carlinhos Gaiano, Bodão, vereador Giripoca e vereadora Edvirge. Essas pessoas não recebam em vossas casas, porque são ladrões do dinheiro público. Mandem ir voltar de onde vieram, porque nunca fizeram nada para a nossa comunidade, e quando vem aqui é para falar mal. Então não recebam essas pessoas em vossas casas, são ladrões do dinheiro público. É por conta de políticos ruins, vagabundo, ladrão como esses, que falta nosso asfalto, falta nossa creche e muitas vezes falta remédios no posto de saúde. Não recebam esse tipo de gente em vossas casas. É incontroverso que esse áudio viralizou no município de Diamantino, mais especificamente nessa comunidade de Desciolândia. E a discussão que eu trago, Excelências, que é uma discussão de aquilatação jurídica, que a minha parte me cabe por aí. É a discussão. Essa e os outros áudios que o doutor relator vai trazer. Viralizado numa rede social de alcance sem proporções, que é o WhatsApp. Narrando fatos sabidamente inverídicos e muitos deles criminosos. Tem o condão de desequilibrar as eleições ou não? O nosso recurso é no sentido de que o juiz cometeu um erro injudicando por entender que esses fatos não são graves a ponto de desequilibrar as eleições e ofender bens juridicamente tutelados. Nós entendemos que afetou a normalidade e a legitimidade das eleições, sim, e é a tal da figura do fake news, que o próprio presidente do Tribunal de Vereador Márcio Vidal já externou preocupação a respeito do tema. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fux, também não só salientou o problema que são as fake news, como Sua Excelência defendia, sim, a possibilidade de cassação em casos extremos, e esse me parece ser um caso didático de cassação, porque além de fake news, tem crimes contra a honra espalhados pelo WhatsApp, que é um veículo de comunicação social, então está acobertado pelo conceito jurídico de meio de comunicação, a que faz alusão à Constituição Federal e o artigo 22, quando fala em uso indevido. Então, o pedido os fatos são incontroversos, o pedido é para correta aplicação da lei, para que seja reconhecido o uso indevido e, consequentemente, cassado o diploma e declarada a sua inelegibilidade, em harmonia com o parecer do Ministério Público, que reconheceu, o parecer da da doutora Cristina, que aqui se faz presente, reconheceu a ocorrência desses fatos e a gravidade suficiente a ponto de que o recurso seja provido para o desiderato em que foi interposto. Muito obrigado, Excelência. Ouça-se a doutora procuradora. Senhor presidente, doutor relator, doutor julgadores, doutor advogado, senhores e senhoras presentes, quero fazer só um registro que a mídia desse processo, o processo foi para o Ministério Público com a mídia danificada. Então, a gente fez um pedido de baixa para a juntada da nova mídia. E nisso é que eu acredito que houve essa retirada de pauta daquela situação. Então, esclarecido o equívoco, farei o parecer oralmente. Cura-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Mendes, Luiz Carlos Gaino, Josenil Costa Lúbia, Edson da Silva, Edvirge Paulina Almeida Couto, contra a sentença proferida pelo doutor juiz da 7ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido de ação de investigação judicial eleitoral juizada por Edson Mota Sampaio, consistente em divulgação de mensagem de WhatsApp com conteúdo negativo para denegrir a imagem dos recorrentes e, com isso, prejudicá-los nas eleições de 2016. Esse tema, julgadores, é um tema que volta nessas eleições. Inclusive,
agora com o aperfeiçoamento das fake news, que são recebidas inclusive de telefones ou sites do exterior, que dificulta a fiscalização e a retirada dessas mídias. Então, é um tema que, em que pese tenha acontecido em 2016, ele tem repercussão nessas eleições. Não farei a leitura do relatório, eu vou juntar aqui aos autos. Do mérito, a razão acompanha o recorrente. Primeiramente, ressalta-se que não restam dúvidas quanto à ocorrência de abusos dos meios de comunicação social por meio da divulgação de notícias falsas via aplicativo de WhatsApp. Da mesma forma, ficou demonstrado que o recorrido Edson Mota Sampaio foi o responsável pelos áudios, nos quais se disseminaram os abusos. Isso é importante porque, geralmente, não se consegue comprovar quem foi o autor dessa divulgação. E aqui, no caso, foi possível comprovar. Os recorrentes aduzem em suas razões que, ao contrário do que entendido pelo doutor magistrado sentenciante, há sim gravidade, no caso em apreço, autorizando-se, portanto, a procedência dos pedidos. Os áudios transcritos que foram compartilhados no WhatsApp são prova cabal de que possa gerar uma condenação, pois não há como mensurar quantas vezes e por quantas pessoas foram compartilhados. Enquanto que nas eleições anteriores, a 2016, o abuso dos meios de comunicação se dava, na maioria das vezes, por meios de rádio e TV, hoje nós temos o principal canal de disseminação das notícias falsas com os aplicativos Telegram, WhatsApp, redes sociais. Em mérito dos julgadores, é evidente que as pronúncias compartilhadas via de aplicativo de mensagens instantâneas, nos quais existem vários, além do WhatsApp, fora os grupos, que são o principal canal de disseminação desse tipo de notícia, eles podem, de fato, influenciar e mudar o rumo do pleito eleitoral. E, por vezes, não será o direito de resposta, restará a verdade. Nesse diapasão, a conduta realizada pelo recorrente amolda-se com clareza à proibição disposta no artigo 22 da Lei Complementar. E faço aqui a transcrição do artigo. Por derradeiro, não há dúvidas quanto à utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social e, conforme a norma acima transcrita, o recorrido praticou vedação contida na norma, fazendo jus à sanção prevista. Bom, trago aqui também um julgado que diz que, nos presentes casos, eu vou destacar apenas a parte de interesse, busca-se a cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490, ao argumento de que houve utilização indevida dos meios de comunicação social. Então, comprovado que houve a disseminação de propaganda negativa, comprovada a autoria, comprovada a gravidade do fato, a razão assiste ao recorrente, e à luz de tais premissas, a comprovação de uso indevido e utilização indevida dos veículos de comunicação social, portanto, o parecer do Ministério Público é pelo provimento da resignação. Parecer da é pelo provimento do recurso. Retorno a palavra ao relator para o voto. Presidente AIG teve como fundamento abuso dos meios de comunicação social por meio da divulgação de notícias falsas pelo aplicativo de mensagens do WhatsApp, que, aliás, é fato incontroverso. E estão transcritas essas mensagens na inicial. Realmente houve o abuso na linguagem, decorrente, aliás, dos fatos discutidos em sessões no âmbito do Legislativo Municipal. Então, essas discussões de vendas, de órgãos, estava muito aceso no município, né? E houve discussões no âmbito do Legislativo Municipal entre os edis, os vereadores, e houve graves discussões acerca disso. Pela transcrição, nota-se que são 2 áudios em sequência e um terceiro. O primeiro deles é ofensivo, é injurioso, e os outros 2 referem-se a quisilas no âmbito do Legislativo Municipal. Efetivamente, essas mensagens não têm o condão e a abrangência que se lhe querem conferir para fins de abuso de poder nos meios de comunicação, para redundar em cassação de registro de diploma. A finalidade da ação de investigação judicial eleitoral é combater o abuso de poder apto a influenciar no rumo das eleições e desigualar a disputa. Contudo, para que isso se dê, é necessário que os fatos sejam graves, pulverizados,
disseminados de tal forma que haja uma real subversão e utilização dos meios de comunicação, que possam prejudicar candidatos e ou beneficiar o autor do fato. Os fatos retratados nos autos não representaram um nível de gravidade exigido. A autoria é inconteste, mas não se comprovou a pulverização das mensagens e tampouco a gravidade apta à procedência. Demais disso, a par da primeira mensagem, que realmente contém expressões injuriosas, as demais referem-se a fatos objetos de discussão no âmbito municipal, sem conteste. A infringência, no caso, há que ser tal que efetivamente influa no resultado do pleito. Para que haja essa influência, há necessidade da gravidade das circunstâncias e a divulgação maciça da informação, o que não se deu no caso concreto. Ademais, consoante salientado, havia grande debate no município, no âmbito da Câmara de Vereadores. Aí colacionei um julgado nesse sentido, tá? No julgamento da representação 7, a parte negrito, 782570, a Corte assentou o entendimento no sentido da legalidade do envio de mensagens com conteúdo de propaganda eleitoral por SMS e WhatsApp, razão pela qual, para reconhecimento de eventual abuso, seria possível a utilização desse recurso propagandístico em total desproporcionalidade e exagero, o que não se verifica nos autos. Para que haja a inversão da vontade popular externada nas urnas de forma excepcional, é necessário gravidade dos fatos e restar cristalino e contundente o abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso eleitoral e mantenho a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos contidos na AIDE em apreço. É como voto, senhor presidente. O relator está votando, em só não se comparecer. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma pergunta ao doutor relator. No voto de Vossa Excelência, o senhor afirma que não se comprovou a pulverização das mensagens. O que o senhor reconheceu como demonstrado aí no que tange a disseminação dessa mensagem? Foi só para o WhatsApp? Esse vídeo não se propagou? Ficou comprovado essa efetiva disseminação então, mas, da mensagem. Sim, mas... Que houve, doutor, que houve mensagens, houve. Que houve as mensagens, houve. Mas não ficou comprovado assim, que houve essa divulgação massiva, ao meu entender, respeitado o posicionamento de velho, no sentido que houve essa disseminação maciça de forma a afetar no pleito. Tá. E se confirma, o senhor chegou a confirmar, o doutor defensor diz que o cidadão mandou uma mensagem dizendo não receba os vereadores tais, que eles... E vem toda aquela... E isso consta desse WhatsApp? Não, consta. Não, a primeira é injuriosa, né? E realmente o que o advogado ele pontuou realmente está nas mensagens, hoje está na mensagem, enfim. Tá, eu peço vênia ao nobre relator para apresentar o voto divergente, considerando que, disseminando pelo WhatsApp, confirmado isso, não sei até que ponto nós temos como aquilatar que não houve uma disseminação a ponto de causar esse prejuízo, mas que se a atitude é ofensiva, e entendo que Vossa Excelência concorda, meu voto é pelo provimento do recurso para efetivamente... Não, mas assim, só uma questão. Sim. Então, como não tem como comprovar a disseminação, então nós vamos presumir a disseminação, então. Não, mas, seria isso. Na realidade, o senhor está presumindo que houve pouco também, né? Não, mas outro. porque para cassação, mas eu entendo que hoje a comunicação via WhatsApp é maciça. Não é? Eu recebo uma mensagem hoje, penso em mandar para alguém, não manda, daqui a pouco esse alguém está me mandando. Então, nesse sentido é que eu pedi no vênia, eu apresento o voto divergente. Acaba sendo até uma condição sine qua non encaminhar isso, porque ele não iria fazer isso para encaminhar para um número pequeno, né? Senhor presidente, posso só fazer um esclarecimento, doutor Bortolucci, até para informar Vossa Excelência?
foi disseminado que foi aberto um procedimento de cassação dele e ele na tribuna fala isso aqui, eu já falei, mas eu vou repetir. Se alguém me perguntar se eu estou arrependido do que disse, em público ele falando isso na Câmara, talvez eu vou dizer que não. Mas se alguém me perguntar se eu estou orgulhoso do que eu disse, também não. Mas se está dito e o que está feito, está feito. Então, com certeza, esse vídeo se disseminou, a ponto dele ter que se defender na tribuna da Câmara para... Nesse sentido, senhor presidente e demais pares, eu apresento voto divergente para dar provimento ao recurso e, assim, por consequência, declarar a inelegibilidade e, no caso, a cassação. Com o meu voto, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu também gostaria de um esclarecimento. Esse recorrido, Edilson Mota Sampaio, era candidato também, ou foi eleito ou não foi eleito? Foi reeleito. É? Foi reeleito, excelência. Reeleito que é vereador? Vereador. Vereador. E os demais todos eram vereadores também? Todos. Todos vereadores? 2 se reelegeram e 2 não. Dois não. Todos vereadores, então. Todos vereadores. E eu também acompanho o voto divergente inaugurado pelo primeiro vogal, senhor presidente, mesmo porque realmente essas expressões são bastante agressivas. E se foi divulgado isso via WhatsApp, obviamente que isso teve uma repercussão bastante grande, porque taxar o cidadão de ladrão, né, que roubou dinheiro público, é uma gravidade, sim, imensurável. Isso, obviamente, deve ter sido, sim, objeto de avaliação dos eleitores, né, que, inclusive, deixaram de votar nessas pessoas, né. Esse tipo de fake news, realmente nós temos que combater com bastante veemência para que isso não venha a ocorrer novamente. Portanto, senhor presidente, com a devida vênia do outro relator, eu acompanho a divergência também para cassar, então, o diploma, né, do recorrido, eleito, e, por consequência, torná-lo inelegível de acordo com a Lei Complementar 64. É assim que eu voto. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Peço visto. Doutor Ricardo aguarda. Doutora Vanessa aguarda. Então, o relator negou provimento ao recurso. O primeiro vogal proveu, o que foi acompanhado pelo segundo vogal. O terceiro pediu vista. O quarto e quinto aguardam. Julgamento suspenso. Julgamento agora retomando a pauta eletrônica. Eu vou trazer aqui a pedido da relatora que seja julgado em lista os seguintes processos. Doutora Vanessa, temos o 1.2, o 600.576, o 600.577, o 600.578, 579, o 580, o 582, o 583, 584, 585, 586, 588, 589, 581. Todos eles são, o tema é registro de candidatura ao cargo de deputado federal. Com a palavra a doutora relatora. Todos eles o parecer é pelo deferimento escrito. Parecer no sentido de deferimento. Senhor presidente, Pois não. só para fazer um resumo desse bloco e não,
Esses são os registros de candidatura decorrentes daquele DRAP que nós indeferimos. Todos esses preenchem as condições, os candidatos preenchem as condições, tanto que teve parecer pelo deferimento. Mas como indeferimos o DRAP, não tem como. Então, só por essa razão. Então, são todos nesse sentido de estar indeferindo o registro por conta do DRAP que foi indeferido. Que, na verdade, presidente, eu entendo de uma maneira um pouco diversa. Nós temos que deferir os registros individuais dos candidatos. É evidente que, por conta do DRAP estar indeferido, se ao final o indeferimento do DRAP for mantido, está todo mundo indeferido, né? Contudo, se nós indeferirmos aqui no individual, todos os candidatos vão ter que recorrer. Enquanto que, se ele for deferido no individual, ele vai constar no CAND deferido sub júdice, né? E a coligação vai recorrer ou não do DRAP. E se ela recorrer, todos os registros individuais estão prejudicados. Não, presidente. Não. Na verdade, a questão aqui é mais, inclusive, é mais administrativa do que jurídica. Né? Tem. E os registros individuais, eles são analisados individualmente. E o que a resolução diz? Não. O que a resolução diz? Que o resultado do julgamento do DRAP vai ser certificado nos registros individuais. Então, o que nós teríamos aqui? O registro individual, ele é analisado individualmente. E aqui vai constar nesses registros individuais se preenche as condições de elegibilidade e ausência de qualquer das causas de inelegibilidade, nós deferimos o registro individual e no registro individual vai estar certificado que o DRAP foi indeferido. É isso que a resolução diz. Me permita fazer a leitura. O inverso é verdadeiro. Doutor Ricardo, me permita fazer a leitura do artigo 48 da resolução. Tem a seguinte dicção: o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados. Entretanto, enquanto não transitado em julgado aquela decisão do DRAP, o Tribunal Eleitoral deve dar continuidade à análise, diligências e decisão sobre os demais requisitos individuais dos candidatos nos respectivos processos. Parágrafo 1. O indeferimento definitivo do DRAP implica o prejuízo dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, inclusive aqueles já deferidos. Acho que está bem claro da forma como está sendo colocada pelo colega. Foi assim que eu coloquei, senhor presidente. E só para também acrescentar que eu fiz essa análise no voto de cada um, dizendo expressamente que ele preenche os demais requisitos, assim como diz a resolução. Inclusive, até coloquei, indefiro o pedido de registro de candidatura, por exemplo, Devair Rodrigues Ribeiro, para concorrer ao cargo de deputado federal, sob o número, quer dizer, estou fazendo registrar todos os números, a opção de nome, e coloquei também um parágrafo onde eu coloco assim: outrossim, ressalto que, em havendo recurso eleitoral no processo supracitado, o candidato poderá, com esteio no artigo 16A da Lei das Eleições, praticar todos os atos de campanha até o julgamento definitivo. Então, ainda acrescentei essa questão. Que o registro dele está indeferido, né, por essas questões, mas ele continua sob júdice. Mas, doutora Vanessa, nós não podemos indeferir o registro individual, porque nós estamos reconhecendo que no individual ele preenche todos os requisitos para o registro ser deferido. Nós estamos reconhecendo isso, né? De modo que, se nós indeferirmos por conta de um julgamento do DRAP, que é o coletivo, todos esses candidatos vão ter que recorrer do individual, enquanto eles preenchem todos os requisitos. Então, por isso que a resolução diz: nós continuamos julgando individualmente, dando a solução que cada um dos registros individuais merecem,
E o resultado do DRAP vai aqui ser certificado. Agora, se esse DRAP tivesse transitado em Nós julgado, temos que deferir. acabou. Nós temos que deferir, Entendeu? sim. Se o DRAP tivesse transitado em julgado, não tenho dúvida. Se preenche os requisitos individualmente, tem que ser deferido. Aí, se o DRAP transitar em julgado, Indeferido. aí nós julgamos prejudicado e aí ele sai fora. Só tem um problema que gera isso aí, porque o registro deferido nas eleições, o voto ele é contabilizado. Pois é, mas aí depois ser desconsiderado. Depois dá para desconsiderar, mas isso... Mas é o que diz a resolução, não somos nós que fizemos. Isso gera um problema enorme para... Pois sim, mas o senhor sabe como que é o... Mas o DRAP foi indeferido. O DRAP foi indeferido. Então, ainda que os registros individuais sejam deferidos e disputem, ao final, mantido o indeferimento do DRAP, os votos não vão para a legenda. Não conta, porque não tem legenda para ir. Eu sei que não É verdade. Hã? vão, mas no momento da eleição, é aquela questão dos votos ficarem congelados ou não. Mas iria para quem esses votos? Dizendo o que você vai fazer. Se o DRAP foi indeferido, esses votos não tem nem para quem ir, não tem nem legenda para ele ir. Num primeiro momento, ele... Ah, entendi. É zero voto. Ah, perfeito. Eu concordo, sim. Isso defere e certifique-se o resultado do DRAP aqui. Sim. Sim. Só na parte dispositiva. Tá? Deferir o pedido de registro da candidatura nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer também, né, ministerial, que foi nesse sentido. Correto? Sim. Não, ela já está em consonância com o voto dela, lá ela está consignado. Não precisa colocar florido. Obrigado aí, Breno. Sequência, eu chamo a julgamento. É um outro registro de candidatura. Candidata a cargo de deputado federal, Nayara Cristina Moraes Rosa. O número do processo é o 600.587. O parecer é pelo indeferimento do registro. É a doutora Vanessa com a palavra. É o 600.587, eletrônico. Tá liberado para todo mundo? Sim. Tá, a coligação Fé e Trabalho 3 ingressou com requerimento de registro de candidatura de Nayara Cristina Moraes Rosa para concorrer ao cargo de deputada federal nas eleições de número 2018, sob o número 2803. Publicado edital, decorreu prazo sem impugnação nem notícia de inelegibilidade, conforme certificado. De início, a Secretaria procedeu à intimação da requerente para que apresentasse manifestação e ou esclarecimentos acerca do apontamento de falta de quitação eleitoral, condição de elegibilidade, em razão de ausência às urnas sem justificativas e sem pagamento de multa eleitoral. Decorrido o prazo, não houve manifestação da candidata requerente, tampouco de sua coligação. Assim, a Secretaria Judiciária deste tribunal informou que o requerimento de registro de candidatura não está apto ao deferimento, porque a candidata não se encontra quite com a Justiça Eleitoral. Com vista dos autos, a douta Procuradoria manifestou-se pelo indeferimento do registro. Além disso, o DRAP foi indeferido
pelo Pleno deste egrégio Tribunal Federal, em sessão, dia 5 de setembro de 2018. É o relatório. É diferente porque ela não tem quitação. Exato. Ela não preenche os requisitos. A procuradora? Apenas reafirma o parecer nos autos, ressaltando que ela não detém a quitação eleitoral, portanto, ausente uma condição de registrabilidade, e ela também não apresentou o comprovante de escolaridade. Ela foi intimada para tanto e permaneceu inerte. Portanto, o parecer do Ministério Público é pelo indeferimento do registro. A relatora chegou a essa mesma conclusão? Sim, desse modo, verifica que as informações trazidas são suficientes para atestar a falta de condição de elegibilidade, quitação eleitoral. Todos estão de acordo? Portanto, ficou bem claro, né? Bem diferente a situação em relação àquele outro que nós julgamos em bloco. Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal indeferiu o pedido de registro da candidatura, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Outro processo, o pregão 1.16, 600, 740, impugnação ao registro da candidatura. Registro de candidatura RRC, candidato ao cargo de deputado federal. Aqui é uma impugnação pela Procuradoria, a parte impugnada é a Ana Rita Maciel Ribeiro, do PRA, IDEM, PDT, PSD, PMDB e PMB. Doutora Vanessa, com a palavra. É 1.16, é o processo 600, 740. A coligação para mudar Mato Grosso ingressou com um requerimento de registro de candidatura de Ana Rita Maciel Ribeiro para concorrer ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018 sob o número 2555. Após a publicação do respectivo edital, o Ministério Público Eleitoral interpôs ação de impugnação de registro de candidatura ID 27995, alegando que a requerente teve suas contas de campanha às eleições 2014 declaradas não prestadas nos autos do processo 806-35-2014, com o trânsito em julgado em maio de 2015. Devidamente intimada, via mural, a candidata quedou-se silente. A Secretaria Judiciária deste tribunal informou que o requerimento de registro de candidatura está instruído com todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral, exceto a quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas. Motivo 1, contas não prestadas, com data de ocorrência em 5/10/2014. O respectivo demonstrativo de irregularidade de atos foi deferido por essa relatora. É o relatório. Não vai aparecer porque a impugnante é a própria Ministério Público. Aí seria uma contradição. Com a palavra a relatora para o voto. Presidente, só uma dúvida, já que é a primeira ação de impugnação que vem aqui ao Pleno. Então, se for o caso do Ministério Público entender que é necessário fazer uma sustentação oral, o que não é o caso desse processo, é preciso fazer uma inscrição anterior ou pode ser no momento? Só tem tempo, 15 minutos. Certo, obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, estou com a palavra. A candidata requerente pleiteia um cargo de deputado federal. Contudo, não está quite com a Justiça Eleitoral em virtude de pendência referente à campanha realizada durante as eleições de 2014, cujas contas foram julgadas não prestadas. O Ministério Público Eleitoral, entendendo que a quitação eleitoral é condição essencial para a elegibilidade a cargos públicos, impugnou a candidatura. A requerente não apresentou defesa, mesmo devidamente intimada. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 3º, prescreve as condições de elegibilidade a serem observadas pelos candidatos a cargos eletivos. Entre elas está o pleno exercício de direitos políticos.
a saber, a Resolução TSE número 23.406, que dispõe sobre a arrecadação e gasto de recursos pelos candidatos e sobre a prestação de contas das eleições de 2014, fixou que a decisão que julgasse as contas eleitorais como não prestadas acarretaria ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação de contas. No mesmo sentido, o TSE editou a súmula 42, que estabelece: a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Ambas as normas são claras no sentido de que, uma vez declarada a não prestação, transitada em julgado, referente às contas de 2014, a restrição à quitação eleitoral do candidato perdurará, ao menos até o final do mandato legislatura ao qual concorreu, ou seja, a candidata permanecerá sem quitação eleitoral até 31 de dezembro de 2018, no mínimo. Assim, concluo que a requerente, por não possuir todas as condições e elegibilidades necessárias para a efetivação de sua candidatura, está inapta a concorrer ao cargo eletivo neste pleito. Ante o exposto, julgo procedente a ação de impugnação de candidatura interposta pelo Ministério Público Eleitoral nestes autos para indeferir o pedido de registro de candidatura de Ana Rita Maciel Ribeiro, nos termos do artigo 45 da Resolução TSE 23.548. É como voto. Bom, a razão para julgar procedente de impugnação restou bastante clara, né? Cristalina. Algum voto divergente? Se não houver, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ana Rita Maciel Ribeiro, nos termos de voto da doutora relatora. Em mesa, na sequência, a doutora Vanessa vai continuar com a palavra. É o outro processo judicial eletrônico, é o 0670, registro de candidatura RRC, candidato cargo de deputado federal. Aqui é o parte requerente, é Marcelo Garcia Rodrigues de Moura. E aí tem o partido Rede, PPL. Com a palavra a doutora relatora. A coligação Redefinindo Mato Grosso, Rede, PPL, ingressou com um requerimento de registro de candidatura de Marcelo Garcia Rodrigues de Moura para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Após a publicação do respectivo edital de candidatura, não houve impugnação ou notícia de inelegibilidade. Ato contínuo, a Secretaria Judiciária realizou a análise do processo e intimou o requerente acerca das irregularidades identificadas, notadamente a ausência de quitação eleitoral em razão da não prestação de contas, eleições 2014. O candidato se manifestou tempestivamente, apresentando o protocolo realizado no dia 8 de agosto de 2018, neste tribunal, referente à sua prestação de contas nas eleições de 2014. Posteriormente, a Secretaria Judiciária desse tribunal informou que o requerimento de registro de candidatura está instruído com todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral, exceto a quitação eleitoral, em razão exatamente da irregularidade na prestação de contas da campanha do ano de 2014. Motivo 1, contas não prestadas. Com vistas dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral alega que o requerente teve suas contas de campanha a deputado estadual julgadas não prestadas nos autos do processo número 1235-02-2014 nesta Corte Regional, com trânsito em julgado em julho de 2015, ID 64225 e 64228. Portanto, o candidato não possui quitação eleitoral até o fim da legislatura a qual concorreu. Pugna, então, pelo indeferimento do registro. Intimado a se manifestar acerca do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o requerente alega que apresentou as contas agora, após o requerimento do presente registro de candidatura, havendo assim alteração fática da situação, devendo a não prestação das contas ser regularizada sob pena de criação de hipótese de inelegibilidade não prevista em lei. Aduz o candidato ainda que a falta de aprovação das contas não importa na ausência de quitação eleitoral e que, nesse sentido, a mera decisão de não prestação das contas não é suficiente para impedir a emissão de certidão de quitação eleitoral.
Por fim, anoto que o respectivo demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação definindo Mato Grosso foi deferido. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, reitero o parecer nos autos e quero destacar que a súmula 42 do TSE é bastante clara, dizendo que a decisão que julga como não prestadas contas impede que o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato para o qual concorreu. Exatamente o caso aqui dos autos. Então, reitero e ratifico o parecer. Ratificado o parecer, palavra com a relatora para o voto. O candidato requerente pleiteia a candidatura de deputado federal e teve suas contas julgadas não prestadas. Tá. Conforme relatado, depois de notificado no presente RRC, o candidato requerente apresentou petição de prestação de contas da campanha de 2014 e, com base nisso, sustenta que, doravante, deve-lhe ser atribuída a quitação eleitoral. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 3º, prescreve as condições de elegibilidade a ser observada pelos candidatos a cargo eletivo, e entre elas está o pleno exercício de direitos políticos, que abrange a necessária quitação eleitoral. A resolução TSE, número 23.406, que dispôs sobre a arrecadação e os gastos de recursos pelos candidatos. Aí eu repito aqui o que a resolução diz, que até o final da legislatura. Repito também a súmula 42 do TSE, que fala a mesma coisa da resolução, e sustento que ambas as normas são claras no sentido de que, uma vez declarada judicialmente a não prestação, transitada em julgada, referente às contas de 2014, a restrição à quitação eleitoral do candidato perdurará ao menos até o final da legislatura ao qual concorreu, ou seja, o candidato permanecerá sem quitação eleitoral até 31 de dezembro de 2018 no mínimo. Assim, ao contrário do que alega o candidato requerente, a simples apresentação das contas tardiamente não é suficiente para afastar a ausência de condição de elegibilidade. Vale ressaltar, os processos de prestação de contas têm natureza judicial e fazem coisa julgada material durante o período da legislatura. São processos cuja decisão definitiva só pode ser alterada mediante ações com condão de desconstituir a coisa julgada, entre as quais não está, por óbvio, a prestação de contas extemporânea. A propósito, o Colégio TSE já decidiu que a apresentação das contas às vésperas do pleito, sem tempo hábil para o seu exame pela Justiça Eleitoral, equipara-se à não prestação de contas. Veja-se. Aí aqui transcrevo o precedente. Tendo isso em mente, ainda que já houvesse terminado a legislatura do cargo para o qual o requerente concorreu, o que não é o caso aqui, repita-se, não seria possível a baixa do registro de não prestação, considerada a ausência de tempo hábil entre o protocolo da prestação de contas e o registro de candidatura. Assim, concluo que o candidato não possui todas as condições de elegibilidade necessárias para a efetivação de sua candidatura, estando inapto a concorrer ao cargo eletivo neste pleito de 2018. Por essas razões, defiro o pedido. É como voto. Voto divergente. Proclama o resultado do Tribunal por unanimidade e deferiu o pedido de registro da candidatura de Marcelo Garcia Rodrigues de Moura, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Pedro Sakamoto. O processo 1.21.0600.470 é um registro de candidatura RRC, candidato ao cargo de deputado estadual. Requerente é Alcídio Peixoto da Silva. O senhor está com a palavra. Isso. Esse é o registro de candidatura de Alcídio Peixoto da Silva ao cargo de deputado estadual. É apresentado pela coligação A Força da União 2, integrado pelo Partido Progressista, Podemos, Partido da Mobilização Nacional e Partido Republicano da Ordem Social, conforme certidão ID 26885 de 17/8/2018, os pedidos de registro de candidatura formulados pela referida coligação foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico e tendo decorrido prazo sem que houvesse impugnação a qualquer notícia de inelegibilidade.
ID 29566. A doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento de candidatura ante a sua regularidade. Analisando detidamente os autos, constatei que o candidato não apresentou a certidão criminal na Justiça Estadual de primeiro grau no seu respectivo domicílio, razão pela qual determinei a intimação do mesmo a fim de que fosse suprida a ausência constatada, sob pena de indeferimento do pedido de registro da candidatura ID 66240. Todavia, conforme certidão de ID 68980, o candidato deixou transcorrer em alvos o prazo que lhe foi assinalado. E por esses fundamentos, presidente, estou votando já no sentido de indeferir o pedido de registro de candidatura de Alcídio Peixoto da Silva ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, que não preencheu os requisitos exigidos. Eu mantenho o parecer. Senhor presidente, eu quero retificar o parecer pelo indeferimento em razão da não apresentação da certidão. Ele foi intimado para tanto e permaneceu inerte. Certo. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Alcídio Peixoto da Silva, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial retificado em plenário. O processo continua a palavra do desembargador Pedro Sakamoto, é o 0600-484. É uma impugnação, um registro de candidatura feito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Registro de candidatura, RRC, candidato ao cargo de deputado estadual. A parte impugnada é Janaína Vieira das Dores Nascimento. Com a palavra o relator. Requerimento de candidatura de Janaína das Dores Vieira Nascimento, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, apresentado pela coligação A Força da União 2, integrado pelo Partido Progressista, Podemos, Partido da Mobilização Nacional e Partido Republicano da Ordem Social, conforme certidão ID 26898 de 17/8/2018, os pedidos de registro de candidatura formulados pela referida coligação foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico e, desse modo, a doutora Procuradoria ofereceu tempestivamente impugnação ao registro de candidatura, sob o argumento que a candidata em exame não preencheria a condição de elegibilidade descrita no artigo 14, parágrafo 3º, 5 da Constituição Federal, diante da ausência de filiação partidária. Intimada, a impugnada apresentou manifestação ID 29693, através da qual exibiu documentos com o intuito de comprovar sua filiação ao Podemos. A impugnada assevera ainda que, nos termos do enunciado sumular 20 do do TSE, outros documentos idôneos podem ser considerados como meio de prova para atestar a sua filiação à legenda partidária em alusão. Por derradeiro, requeriu o deferimento do seu registro, em observância do princípio do contraditório da ampla defesa. O feito foi encaminhado ao órgão ministerial impugnante, a qual salientou que os documentos colacionados pela impugnada, datados de 10/4/2018, não comprovam o requisito da tempestiva filiação partidária. Além disso, o parquet assinalou que a ficha de filiação partidária e a declaração de representante partidário são provas unilaterais destituídas, ou melhor, de fé pública, as quais não são válidas para comprovar a condição de elegibilidade. Diante desse cenário, o órgão ministerial pugnou pelo indeferimento do registro de candidatura sob exame. É o relatório, presidente. O senhor continua com a palavra para o voto. Voto. A não ser que a procuradora gostaria de pedir a palavra para fazer a argumentação oral. Esse caso é de uma requerente de registro de candidatura que não detém filiação partidária. Intimada, ela apresentou ficha de filiação e outros documentos produzidos pelo partido e por ela mesma que alegariam que ela seria filiada. Os senhores podem ver no processo, sob o ID 29693, os documentos que ela fez a juntada. Primeiro, ela fez a juntada de uma petição e ela narra aqui o que aconteceu e apresenta os documentos. Os documentos são uma declaração
em que o Diretório Estadual do Partido Podemos de Mato Grosso, representado pelo presidente José Antônio Santos Medeiros, dentre suas atribuições, declara para os devidos fins e a quem possa interessar que Janaína das Dores Vieira Nascimento, desde 10/4/2018, é militante ativa e participativa da referida agremiação. Vejam que essa declaração, uma declaração, ela é datada de 21 de agosto, ela é assinada pelo senhor José Antônio dos Santos, que é o presidente do diretório partidário. Então, é um documento produzido unilateralmente. Em seguida, há uma ficha de filiação, também assinada pela Janaína e com a data de 10/4. Vejam que os documentos, além de serem produzidos unilateralmente, também são datados de momento posterior àquele exigido pela legislação para a filiação, que é 7/4, 6 meses antes, portanto, do pleito. Então, mesmo que eles não fossem unilaterais, não é o caso, mas mesmo assim, ainda teriam a data equivocada de filiação. Portanto, ela não é filiada, ela não comprovou essa filiação e o parecer do Ministério Público é pelo indeferimento do registro. Retorna a palavra ao doutor relator. É exatamente nesse sentido que estou votando, senhor presidente. Estou acolhendo a impugnação, estou julgando procedente, porque realmente essa ficha de filiação partidária, juntamente com a declaração do representante da agremiação partidária, são documentos unilaterais. Ela não preenche os requisitos não se ajustam, melhor, ao verbete sumular número 20 do TSE, que realmente pode ser realizada a comprovação da filiação partidária através de elementos de convicção, salvo se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. E eu cito aqui um julgado nesse sentido. E, além do mais, esse documento foi produzido no dia 10 de abril de 2018, como data do seu ingresso no partido, ao passo que ele veio ter filiado à referida agremiação até o dia 7 de abril, ou seja, antes desse prazo. Inclusive é extemporâneo, né? Exatamente. Mesmo que esse documento tivesse validade, né? Mas a filiação se deu posterior aos 6 meses, né? Que faz exigência a resolução. Portanto, em consonância com o parecer, estou, acolhendo então a impugnação do outro procurador regional, estou julgando procedente a ação de impugnação para indeferir o pedido de registro de candidatura de Janaína das Dores Vieira Nascimento. É assim que estou votando, senhor presidente. Algum voto divergente? Não havendo, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro da candidatura de Janaína das Dores Vieira Nascimento, nos termos do voto do doutor relator. Em mesa, doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, é o 600-704, é uma impugnação ao registro de candidatura. Registro de candidatura é o candidato ao cargo de deputado estadual. Esta é uma impugnação da Procuradoria Regional Eleitoral. O impugnado é o José Roberto Bolonhês. E requerente o DC, o PRTB, a Solidariedade e o PRP. Com a palavra o relator. Presidente, trata-se de a impugnação ao pedido de registro de candidaturas José Roberto Bolonhês, apresentado trata-se de pedido de registro de candidatura José Roberto Bolonhês, apresentado pela Democracia Cristã ao cargo de deputado estadual número 27777, eleições 2018. O Ministério Público Eleitoral apresentou a impugnação de registro de candidatura, alegando a ausência de desincompatibilização embasada no artigo 1º 2, a linha L, da Lei das Inelegibilidades, pelo motivo de constar no Diário Oficial que o requerente é empregado no Estado de Mato Grosso e de que nos autos não está demonstrado o afastamento do cargo. E ainda, também pelo fato de que, sendo presidente da Associação dos Surdos de Cuiabá, prestadora de serviços ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
não houvera ser desincompatibilizado 4 meses antes, como exigiria a Lei Complementar 6490. Requereu a notificação, a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso. Em contestação, a coligação Fé e Trabalho junta documentos para comprovar que houve a desincompatibilização do vínculo empregatício com o Estado de Mato Grosso, a saber, com a publicação em Diário Oficial do Estado de 21 de agosto de 2018 e de 54697, de cancelamento do contrato SEDUC. 2. Instrumento de extrato datado de 28 de agosto de 2018. Coligação nada alega sobre o vínculo do requerente com a Associação dos Surdos de Cuiabá, prestadora de serviços ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. É o relatório, presidente. A Procuradoria que gostaria de fazer uso da palavra? Pois não. Insignes julgadores, esse caso foi uma ação de impugnação ao registro de candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em razão da ausência de descompatibilização. Artigo 1º, inciso 2º, da linha L, combinado com o inciso 6º e 5º da linha A da Lei Complementar 6490. A coligação Fé e Trabalho protocolou o registro ao cargo de deputado estadual do requerente. No entanto, apontamos, conforme a pesquisa no Diário Oficial e no Cadastro Nacional de Informações do CNIS, que o requerido seria empregado no Estado de Mato Grosso e fizemos juntada dos documentos, inclusive colacionados no corpo da inicial. Acontece, então, que esse candidato ele não se dignou a carrear aos autos a comprovação da sua desincompatibilização pelo tempo exigido no ordenamento legal, o que afeta a sua capacidade eleitoral passiva. E trago aqui o dispositivo, então, que rege o período de desincompatibilização. Ademais, conforme conseguimos as informações na internet, ele também é presidente da Associação dos Surdos de Cuiabá, não vindo a se afastar de fato da atividade. Então, vejam, julgadores, que não é apenas, excelências, não é apenas um caso de desincompatibilização formal, em que ele poderia apresentar um documento e simplesmente dizer que esse documento não tinha vindo à tona ainda, que ele tinha olvidado a juntada. Ele, de fato, não deixou de exercer essa atividade. Então, ele não se descompatibilizou efetivamente. Consequentemente, ele não tem capacidade eleitoral passiva. E fizemos a juntada também no corpo da inicial da comprovação de que ele permaneceu atuante. Nos termos da Lei Complementar 64/90, as representações de entidades representativas de classe se exige o afastamento regular de suas funções com 4 meses de antecedência ao pleito, sendo que a referida associação que o impugnado é presidente presta serviço ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme o contrato 32 de 2016, portanto, o requerente não teria se desincompatibilizado no prazo exigido. Então, ainda tem essa agravante de não ser uma associação que não tem nenhum vínculo com o poder público. Ela tem esse vínculo e nós comprovamos isso na inicial. Portanto, o Ministério Público pugna pelo indeferimento do registro de candidatura de José Roberto Bolognese. A palavra com o relator para o voto. Senhor presidente, claro está na análise dos documentos trazidos aos autos que o candidato está inelegível, pois que deveria ter se desincompatibilizado já no mês de julho, 3 meses antes do pleito, tendo feito apenas isso em 21 de agosto de 2018. A Lei de Regência das Inelegibilidades, Lei Complementar 6490, dispõe acerca do dispositivo aplicável à candidatura em referência, artigo 1º, inciso 2, a linha L. Os documentos apresentados pela coligação, ou seja, a publicação em Diário Oficial do Estado, datada de 21 de agosto de 2018 e de 54697, de cancelamento do contrato SEDUC e o instrumento do distrato, datado de 28 de agosto de 2018, demonstram que o candidato não cumpriu o requisito de afastamento de 3 meses anteriores ao pleito, pois deveria fazê-lo até 7/7/2018. Ainda há também o fato de que a coligação nada pontuou sobre o vínculo do requerente com a Associação dos Surdos de Cuiabá, apontada como prestadora de serviço ao TJMT, o que reforça os motivos de indeferimento da presente candidatura. Assim, o requerente está inelegível pelo motivo da ausência de desincompatibilização,
Além do mais, não houve defesa quanto ao vínculo da associação presidida pelo requerente e que teria contrato com o Tribunal de Justiça. Outra causa de inelegibilidade. O contrato foi juntado aos autos no ID 29499, bem como a prova de que o impugnado é presidente da associação e o prazo de desincompatibilização de 6 meses pelo artigo 1º, 2, a linha I da Lei das Inelegibilidades. Em face exposto, julgo procedente o pedido de impugnação ao registro de candidatura proposto pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indefiro o pedido de registro de candidatura de José Roberto Bolognês, devidamente qualificado, como votos, senhor presidente. A todos estão de acordo com o voto do digno relator, que está em consonância com acolheu a impugnação. Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura de José Roberto Bolognês, nos termos do voto do doutor relator. Eu peço agora ao diretor para fazer a leitura dos acordos. Publicação em sessão. Acórdão número 26.878. PJE 0600-552-71, 2018. Julgado na sessão de 10 de setembro de 2018. Acórdão número 26.879. PJE 0600-849-78, julgado na sessão de 10 de setembro de 2018. Acórdão número 26.880. PJE número 0600-723-28, julgado na sessão de 10 de setembro de 2018. Acórdão número 26.881, PJE número 0600-869-69, julgado na sessão de 10 de setembro de 2018. Era isso, senhor presidente. Declaro os colegas, a digna Procuradora Regional Eleitoral, não havendo mais nenhum processo a ir a julgamento nesta sessão, declaro-a encerrada.